Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. A máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. Inciso 2. A prevenção de litígios futuros. Inciso 3. A máxima comodidade dos co-herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem à parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vencidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Inciso 1, dívida atendidas. Inciso 2, meação do cônjuge. Inciso 3, meação disponível. Inciso 4, quinhões hereditários, a começar pelo co-herdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias e resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará, inciso 1, de auto de orçamento, que mencionará, alínea A, os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários, dos credores admitidos, alínea B, o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações, a linha C, o valor de cada quinhão. Inciso 2, de folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e o ônus que os gravam. Parágrafo único, o auto e cada uma das folhas serão assinadas pelo juiz e pelo escrivão. Parágrafo único, o auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Paga o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento de partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Artigo 655. Transitada em julgada a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças. Inciso 1, termo de inventariante e título de herdeiros. Inciso 2, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. Inciso 3, pagamento do quinhão hereditário. Inciso 4, quitação dos impostos. Inciso 5, sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Artigo 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenham havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício, a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável lavrada em instrumento público reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observando o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano contado esse prazo. Inciso 1, no caso de coação, no dia em que ela cessou. Inciso 2, no caso de erro dolo, do dia em que se realizou o ato. Inciso 3, quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 658. É rescindível a partilha julgada por sentença. Inciso 1, nos casos mencionados no artigo 657. Inciso 2, se feita com preterição de formalidades legais. Inciso 3, se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja.